Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu voltei hoje pro canal com mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos. Se inscreve no canal se você é novo. E aqui, como sempre, eu sempre compartilho coisas de Deus, experiências, pensamentos de Deus e tento trazer uma mensagem para você que assiste. Bom, gente, eu quero falar hoje para vocês sobre algo que tem ficado muito na minha cabeça, assim. Eu ouvi uma voz, assim, de Deus esses tempos atrás, e aí eu tenho começado a pensar sobre isso todos os dias. E aí eu falei, vou gravar um vídeo sobre isso, para compartilhar, que é algo muito forte, sabe? Eu tava pensando sobre ansiedade, e como eu me pego muitas vezes muito ansiosa por coisas grandes e coisas pequenas. Às vezes eu quero comer alguma coisa e eu falo, ai, quero comer aquilo. Eu começo a pensar naquilo muito. Por exemplo, eu comprei um bolo outro dia, aí eu deixei guardado. Eu falei, vou comer alguma coisa primeiro, uma janta, né? Vou jantar primeiro, depois eu como. Só que eu não parava de pensar no bolo. Eu falava, eu quero comer aquele bolo, quero comer. E aí eu falei, eu tô ansiosa por causa do bolo, sabe? E ficava pensando isso. Tá certo, né, gente? Quem gosta de comer fica ansioso pra comer. E também por coisas grandes, né? Eu tava esperando meu irmão chegar aqui a semana passada. E eu não via ele já fazia mais de um ano. Eu tava ansiosa pra chegar o dia de eu ver ele. E aí eu tava pensando muito nisso. E aí eu pensei, caramba, a gente fica ansioso muito fácil por muita coisa, né? Tudo que a gente quer, tudo que é algo que a gente anseia, é algo que sempre ocupa o nosso pensamento, né? Mesmo que seja antes da hora. E aí, eu pensando nisso, eu senti Deus falando comigo assim, por que você não fica ansiosa assim por mim? Por que você não pensa em mim assim mais? Por que você não pensa em estar na minha presença, em me buscar, em me encontrar, em estar comigo? Por que você não fica ansiosa por isso? E é verdade, porque os tempos de hoje eu tenho sentido dificuldade de manter a chama acesa, assim, sabe? Aquela vontade de ir na casa de Deus, uma vontade de orar, né? Porque eu mudei também de país, aí eu tô indo numa outra igreja, e essa igreja é tão diferente que eu não me sinto tão empolgada pra ir, sabe? Aí eu vou, mas às vezes eu não me sinto tão ansiosa pra ir, sabe? Às vezes eu não me sinto tão ansiosa pra ir do jeito que eu sempre me senti antes. Eu sempre amei ir pra igreja, mas não só ir pra igreja, mas também buscar Deus em casa, ouvir uns louvores, cantar, começar a orar, sentir a presença de Deus, sabe? E mais ainda, algo que eu tenho pensado muito, muito profundamente, que é sobre a eternidade nossa. Que isso é algo que a gente não pensa muito, né? A gente vai vivendo a nossa vida e não passa muito pela... Às vezes a gente pensa quando a gente ouve alguma palavra e tal, mas pensar que a nossa vida pode acabar aqui na Terra a qualquer momento e a gente vai um dia viver, né? A Bíblia diz que um dia a gente vai viver face a face com Deus, a gente vai ver Ele face a face, a gente vai estar na presença dEle para sempre. E isso é algo também que a gente deve estar muito ansioso. A gente, às vezes, eu começo a pensar nele e começo a pensar em coisas que a gente vai viver lá, no dia que a gente estiver com ele, que a gente ainda não conhece e que é muito, muito, infinitamente melhor do que a gente conhece aqui. Por exemplo, a melhor coisa que a gente conhece aqui, o ótimo, o bom, o excelente aqui não vai chegar nem aos pés do que a gente vai viver no dia que a gente estiver perto do Senhor, que a gente estiver vivendo a nossa eternidade com Ele. E isso é algo muito digno de que a gente fique ansioso, de que a gente pense nisso e que a gente não queira perder isso, né? De que a gente viva uma vida de acordo com a vontade dele e que a gente possa chegar nesse dia, né? Que a gente não esteja fora desse dia. É algo que a gente pode e deve estar ansioso. Ansioso pelo dia que a gente vai olhar para ele e muitas coisas vão ser esclarecidas, outras nem vão precisar. Porque eu acredito muito que no dia que a gente encontrar ele, a gente não vai precisar de nenhuma resposta mais, né? Tanto que a Bíblia fala, naquele dia nada me perguntareis. E tudo vai perder o sentido, tudo vai ficar pequeno, né?
Mas a gente pode viver isso um pouco aqui já, sabe? Eu sempre prestei muita atenção em mim, nas épocas que eu estava mais próxima de Deus. Tudo parecia melhor. É como se o mal não tivesse espaço. E realmente não tem, né? A nossa vida, a gente ocupa ela, nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, as nossas ações. A gente ocupa elas ou com o mal ou com o bem. E se a gente tá longe de Deus, a gente ocupa com o mal, né? Não tem como. A gente tá longe de Deus, não tá naquela comunhão gostosa com Ele e sair coisas boas da gente, né? Porque a gente não tem nada de bom. Tudo que a gente revela de bom, tudo que a gente faz de bom é a partir dele. É por isso que a gente precisa estar perto dele e precisa estar ansiosa por ele. Sabe? Para ter a paz que ele dá, para ter a sabedoria, né? Para não ocupar a nossa mente com coisas ruins e principalmente para ter o amor, né? Que ele tem, o amor que ele é. E a gente só consegue transmitir se a gente estiver em comunhão com ele, se a gente estiver perto dele. Às vezes não é fácil a gente começar a orar, né? A gente ocupa muito nosso tempo com celular mesmo, às vezes, as coisas, né? Mas eu tenho exercitado uma coisa muito simples, que é sempre que eu sinto que eu preciso orar, ou que eu tô muito tempo sem orar, mas eu não consigo ter aquele tempo mesmo, assim, por exemplo, eu não consigo começar, sabe? O mais difícil é começar. O que eu tenho feito? Eu vou pra um canto, assim, que não tem muita... que eu tô mais sozinha, e começo a falar com ele de uma forma muito simples. Eu começo a falar com ele assim: Deus, eu preciso falar com o Senhor, tô com saudade de falar com o Senhor. E, sabe, eu começo a falar como eu me sinto, eu começo a falar... Imediatamente a presença dele vem. Imediatamente eu tenho a certeza de que eu não tô falando sozinha, de que ele tá me ouvindo. E às vezes é mais fácil a gente ter a nossa vida de oração, às vezes é mais difícil, mas principalmente pra mim, o mais difícil é começar. E eu começo de um jeito simples. Eu começo falando com ele: Senhor, eu tô há muito tempo sem falar com o Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso falar contigo, eu preciso te ouvir. E eu vou orando, sabe? E isso tem mudado a minha rotina, a minha vida, assim. É algo que... não sei, parece que tem morte dentro da gente quando a gente tá sem falar com ele há muito tempo. E é algo que a gente deve estar ansioso, sabe? Mesmo que a gente esteja ocupado com tantas coisas. Mas nada preenche, nada é a mesma coisa do que falar com ele. Às vezes a gente pode estar com tudo, a nossa vida pode estar muito boa, abençoada. E às vezes a gente olha assim, e sente uma coisa morta dentro da gente. A gente sente uma coisa morta dentro da gente, que é a falta dele, a falta dessa comunhão, dessa presença, sabe? A presença dele, às vezes parece que é instantânea, sabe? Parece que ele tá lá só esperando a gente falar com ele, a gente abrir nosso coração. E ele já tá ali, já. Então eu gostaria de te encorajar a buscar essa rotina, sabe? De ter uma vida de oração. Às vezes pode ser um tempo longo, você pode se fechar no seu quarto. Isso é delicioso, gente. A gente parece que tá flutuando, mas às vezes não dá, sabe? E simplesmente onde você estiver, você começa a falar com ele do seu jeito, sabe? Abre seu coração, simplesmente fala o que você tá sentindo de uma forma mais sincera e mais simples possível. E ele vai se manifestar. É impossível ele não se manifestar, sabe? Quando você abre o seu coração e fala com ele sinceramente. E que você esteja ansioso por isso, que seja algo que te faz ansioso, que te faz ansiar, sabe? A presença dele, ansiar falar com ele. Estar com ele. Porque se você não tá com ele aqui, sabe, nessa terra, enquanto a gente tá aqui, é porque você vai estar depois. Porque você vai querer estar depois, sabe? Ele é alguém que ele é digno de todo o nosso desejo, de tudo que a gente possa ansiar. Ele é a nossa base, a nossa essência, o nosso tudo. E que a gente queira ele mais do que tudo. Que você coloque os seus anseios, a sua ansiedade no lugar certo, que é
no Senhor, porque o resto todo vai diminuir ou vai desaparecer e não vai ter mais tanto sentido como você coloca hoje em dia, tanto foco nos seus problemas, nas suas crises, nas suas dores. Ele é todo o preenchimento que você precisa, sabe? Na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, no seu coração. É para que tire fora, expulse todas essas outras coisas, sabe? A gente pode escolher com que a gente ocupa a nossa vida. E que seja com o Senhor. Espero que essa palavra tenha ido de encontro mesmo com vocês e que vocês pensem nisso. Tá bom, minha gente linda? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.